Olá, youtubianos de plantão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, Livros que eu li. E daremos prosseguimento ao livro do Marcelo Gleisi. E para a gente ter uma noção sobre o universo, nós não podemos deixar de falar sobre campos, né? O que é uma noção de campo? Né? Mas filosoficamente relacionado, o campo está relacionado à essência de tudo. Mas que tudo é esse, né? Quando nós temos um ímã, o campo característico desse ímã é um campo magnético, né? Ao aproximar um metal, desse ímã ele vai se atrair, né? Quando nós nos aproximamos de uma fogueira, a gente sente esse campo de energia, que é a irradiação, né? Devido à fonte da fogueira estar uma temperatura maior do que o nosso corpo. Então nós recebemos ondas de calor e nós percebemos, né? Então a teoria de Newton da gravidade tentou unificar e conseguiu unificar a gravidade terrestre com a gravidade celeste, né? Demonstrou, então, Newton, que havia uma relação entre as mesmas leis que faziam atrair uma maçã até o centro da Terra e da Lua com a Terra. Então essas relações gravitacionais entre os planetas se estabeleciam por mecanismos, né, que Newton chamava de Deus relojoalheiro, que Deus filosófico para Newton era esse ente que estabeleceu as leis do universo, e o universo então se executa por meio dessas leis, né? Não se inventa nada. Nós, seres humanos, nós só podemos descobrir descobrir aquilo que já existe na natureza. Nós não inventamos nada na natureza. O cientista não inventa nada no laboratório, em suas pesquisas. Ele descobre algo que já existia, né? Muitos mecanismos que se desenvolveram aqui na Terra foram observando a natureza, né? Então, para Newton, a natureza da gravidade era uma manifestação da presença de Deus por todo o cosmos. Einstein partiu da teoria de Newton, propondo uma explicação que é tão racional quanto bela, né? Se bem que também misteriosa. Um objeto com massa cria um campo gravitacional que encurva o espaço à sua volta. Então, Einstein chamou essa teoria de teoria geral da relatividade, em que quanto mais massa os corpos têm, mais curvados eles estariam no espaço. O espaço estaria mais curvado de acordo com proporcionalmente a massa daquele objeto. Isso foi possível também explicar a trajetória de Mercúrio, que antes com a teoria de Newton não se conseguia observar bem a trajetória de Mercúrio, mas através dessas novas teorias de Einstein foi possível descobrir mais além e traçar corretamente a trajetória de Mercúrio. Então sempre há alguém na ciência que traz novos conhecimentos, ou um grupo de pesquisadores, né, que traz esses conhecimentos, que se desenvolvem para que nós possamos avançar nos conhecimentos. Não que a gente não use mais a teoria de Newton. Está errado a gente dizer que Newton está obsoleto. O Newton tem a sua aplicação, suas leis da gravitação, para corpos que tenham uma velocidade como a velocidade do nosso dia a dia. Mas para corpos que tenham velocidades muito altas, próximas à velocidade da luz, então é preciso levar em conta a teoria da relatividade de Einstein, porque ali está alguns conceitos que vão alterar alguns comportamentos da matéria. Então, como o ímã em movimento ele cria um campo magnético, as correntes elétricas também podem fazer surgir um campo magnético, assim como o campo magnético na Terra,
né, que é gerado na Terra por causa do movimento. A Terra está girando ao redor dela mesma, e esse movimento faz com que metais girem em seu interior, e esse girar em seu interior são metais que em alta temperatura se comportam como corrente elétrica. E o movimento dessas cargas elétricas gera um campo magnético. E esse campo magnético protege a Terra, né, desses raios solares mais nocivos, né, que seriam destruidores. Se a gente não tivesse o campo magnético da Terra, nós não teríamos uma atmosfera como a gente tem, não teria a vida como a gente conhece na superfície. Basta a gente olhar para agora nós queremos ir para Marte. Marte, então, não tem atmosfera. Então, ali é muito quente, radiação bem alta e muito frio à noite. Então, há os extremos ali, né? Não é uma tarefa fácil povoar Marte de acordo com a nossa constituição física. Além disso, tem a viagem, todos os efeitos que a gravidade nos impõe ao nosso corpo. Então, a gravidade só atrai, né? Enquanto a eletricidade e o magnetismo podem atrair e repelir, né? O magnetismo e a eletricidade, mais adiante, se descobriu na história que são inseparáveis, né? Então surgiu o campo eletromagnético. Então já não se trabalha mais só com magnetismo, só com eletricidade, porque a eletricidade e o magnetismo andam associados, né? Como eu disse, o movimento da eletricidade, um fluxo magnético, gera corrente elétrica, né? E o campo magnético. E um fluxo campo magnético também gera campo magnético. Então, para que isso nos interessou na humanidade? Na construção dos motores de indução eletromagnética. A construção dos motores de indução eletromagnética foram possíveis graças a esses estudos, né? Desses estudos.